E se eu te dissesse que existe uma única taxa no Brasil capaz de aumentar o valor do seu dinheiro ou destruir o seu orçamento de um mês para o outro? Pois é, essa taxa existe e o nome dela é taxa Selic. Por isso que hoje eu vou te mostrar o que é a taxa Selic, para que ela serve, como ela funciona e, claro, mais importante, como ela afeta o seu bolso na prática. Então, se você quer entender de verdade e parar de ficar perdido quando vê a Selic subindo ou caindo, fica comigo até o final, porque você vai aprender como usar a Selic ao seu favor, como alguém que realmente domina o jogo. E já deixa o like aí, porque hoje o conteúdo está a nível consultoria financeira premium. Então, vamos começar do básico. Primeiro ponto para a gente entender o que é, afinal de contas, a taxa Selic. A Selic, ela basicamente é a taxa básica de juros da economia brasileira. Pensa assim, ela é como se fosse o coração financeiro do nosso país. Então, cada batida dela, cada alteraçãozinha, acaba mexendo diretamente com os seus empréstimos, financiamentos, investimentos, a inflação, ela mexe com tudo. É como se ela ordenasse assim, dinheiro barato quando ela está baixa ou dinheiro caro quando ela está alta. E cada mudança dessa muda totalmente as regras do jogo. O segundo ponto também muito importante para a gente entender aqui é da onde que a Selic surge, né? Porque ela não é a Selic não é um chute, não é uma especulação, né? Eu achei isso, não. Ela é decidida pelo Copom, que é um grupo de especialistas do Banco Central, né? Onde eles se reúnem a cada 45 dias para decidir se a Selic vai subir, vai aumentar, ou se ela vai permanecer estável, como aconteceu já nos últimos 3 meses, né? Onde desde agosto a Selic está em 15%. Então eles olham para tudo, né? Dólar, inflação, preços dos alimentos, emprego, combustíveis e economia no mundo. É como se o Copom fosse um termômetro do nosso país. Quando eles percebem que a economia está esquentando demais e os preços estão subindo rápido, eles aumentam a Selic para esfriar a inflação. Já quando eles percebem que está tudo parado, né, a economia está lenta, está fraca, eles baixam a Selic para estimular a compra. Um outro ponto muito importante para a gente entender sobre a taxa Selic é saber por que ela existe. Basicamente, a função da Selic é controlar e regular a inflação. Mas como que acontece isso? Imagina que está todo mundo torrando dinheiro para caramba, as lojas estão vendendo que nem água e o preço está aumentando, né? Aí chega o governo e pensa assim, não, peraí, vamos segurar esse negócio. Aí o que vai acontecer? Eles vão aumentar a Selic. E quando a Selic aumenta, um empréstimo fica mais caro, fazer um financiamento fica mais caro, as empresas investem menos e, consequentemente, as pessoas consomem menos. E com menos consumo, acaba acontecendo o quê? Que os preços param de subir, consequentemente, a inflação é estabilizada, né? Ela começa a baixar aos poucos. Então, basicamente, é como se a Selic ela fosse o freio e o acelerador da nossa economia. E agora a gente vai entender como que a Selic afeta a sua vida, qual é o impacto que ela tem no seu bolso, né? E nós vamos desmembrar isso aqui por tópicos, começando com o primeiro, que a gente vai entender como que ela impacta nos financiamentos e empréstimos. Vamos lá. Quando a Selic sobe aqui, quando ela está alta, os juros vão ficar altos e as parcelas sobem. E quando a Selic está baixa, os juros caem e você tem um crédito mais acessível. Por exemplo, se você financia um carro quando a Selic está alta, você pode acabar pagando o dobro desse carro no longo prazo. O segundo tópico também para a gente ver como que a Selic afeta são os investimentos na renda fixa. E é aqui que muita gente deixa o dinheiro na mesa, né? Bom, vamos lá. Basicamente, quando a Selic está alta aqui, os na renda fixa acabam sendo mais atraentes, né? Como a gente está vendo aí ao longo desses últimos 3 meses, você investir na renda fixa está sendo muito bacana, né? Com a Selic em 15%, investimentos têm rendido bem legal aí, né? Quem está investindo na renda fixa. Já quando a Selic está baixa, você tem outros investimentos ali, né? Por exemplo, alguns na renda variável que acabam sendo mais atraentes. Então, por exemplo, o Tesouro Direto, né? Você tem o Tesouro Selic, que é um investimento que está atrelado diretamente com a taxa Selic. Então, o Tesouro Selic basicamente vai te pagar o que está a taxa Selic, né? Agora estaria 15% ao ano, um rendimento muito bom, né? Você tem o CDB, tem, por exemplo, também os fundos de investimentos, você tem o LCI, LCA, né? Então, quando você tem, né, essa
taxa Selic muito alta, você acaba tendo basicamente um período muito bom para você investir na renda fixa, né? Vamos ver agora também como a Selic afeta os investimentos, né, e o Tesouro Direto. Muita gente acha que falar de Selic é coisa chata, coisa de jornal, né? Mas a verdade é que ele é o mapa do Tesouro para os seus investimentos. Então vamos pegar, por exemplo, agora o Tesouro Selic, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil. É literalmente você emprestando dinheiro para o governo, né? O governo vai estar te devendo. E além disso, ele ainda vai acompanhar a Selic. Então, se a Selic sobe, né, o Tesouro Direto acompanha. E se a Selic cai, ele acaba rendendo menos. Vamos ver também como que ela acaba afetando em outros investimentos, né? Por exemplo, vamos pegar agora na renda variável. Ações, elas acabam sofrendo, né, com a Selic alta, porque muitas pessoas acabam migrando da renda variável para a renda fixa. Da mesma forma que elas acabam também crescendo quando a Selic está baixa, porque aí, digamos, você tem um dinheiro para as empresas estarem crescendo aí. E o mesmo vale também para os fundos imobiliários, né? Eles acabam sofrendo com a Selic alta e acabam crescendo quando a Selic está baixa. Só a título de curiosidade também, né? Vale a pena ressaltar que as criptomoedas, no geral, elas estão tendo uma baixa nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, né? Não que necessariamente a criptomoeda ela tenha relação com a taxa Selic, né? Mas elas acabaram tendo algumas baixas aí nas criptomoedas em seu geral, né? Isso faz também com que seja uma boa hora para estar comprando criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que atingiu uma mínima aí que não atingia já pelo menos desde a metade do ano, né? Onde o Bitcoin atualmente já chegou a bater aí na casa dos seus 84 mil dólares, o que é um negócio bem considerável, sendo que o Bitcoin até esses tempos atrás aí já tinha passado dos 100 mil dólares. Então é um efeito dominó que você tem aqui. E agora, né, vamos para a parte boa, a parte que vai te colocar na frente de 90% das pessoas, que é entender como usar a Selic a seu favor. Bom, vamos ver por tópicos aqui, né, dicas práticas para você. Primeiramente, vamos ver quando a Selic está alta. E bom, quando a Selic está alta, é realmente muito interessante você ter assim, um foco nos investimentos de renda fixa, né? Sejam eles pré-fixados, ou seja, que eles vão estabelecer já um rendimento até o final da operação. Por exemplo, a Selic agora está 15%. Você investiu no Tesouro Selic, né? Que ele rende atrelado a Selic. Ele vai render 15% até o final da operação, né? Se é 5, se é 4, 10 anos, vai ser todo esse período por 15% ao ano. Mas se você, por exemplo, pode investir também num pós-fixado, onde você vai acompanhar a Selic durante todo aquele período do investimento. Então, quer dizer, se você investiu no Tesouro Selic por 5 ou 6 anos, ele vai acompanhar a Selic, né? Por exemplo, até esses meses atrás, a Selic estava 14%, 14,25%, foi para 15%. Daqui a pouco pode ser que ela desça para 13%, para 13,5%, 12%. Então ela tem uma estabilidade por conta de ela acompanhar a Selic. Então basicamente vai depender do seu nível, né, de risco. Se você quer algo mais conservador, você pega ali, por exemplo, agora está 15%. Né? Tem gente que acha que a Selic, agora, né, como a gente está mantendo esse padrão já faz um bom tempo, uns 3 meses, ela pode começar a cair já no início de 2026. Então você, por optar por essa segurança, para não perder esse rendimento, ela vai render esse valor até o final, né? Ou então, você quer tentar correr um pouco mais de risco, né? Digamos, porque você está falando de renda fixa, né? Mas você pode tentar algo mais, um pouco mais, digamos assim, mais amplo, né? Então, beleza, você pode correr risco ali num período de 5, 6 anos, de ela chegar a 12, por exemplo, 13%, né? 11, 10, enfim. Mas também pode, de repente, acontecer de ela render 15, como está agora, de repente 16, 17, né? Vai depender do seu perfil. Segundo ponto para a gente ver também a Selic e quando ela está baixa? E aí entra um fator bem interessante também, que é para você começar a olhar, né, mais, começar a focar um pouco mais na renda variável, né? Então ações, fundos imobiliários, né, criptomoedas. É claro, eu sempre falo, né, oriento muito, que é muito interessante você andar com os dois atrelados juntos, né, na sua carteira de investimentos. Claro, você está começando agora a investir, foca na renda fixa primeiramente. Entende bem
como que funciona cada investimento na renda fixa. E aos poucos você vai distribuindo, você vai diversificando uma parcela do seu investimento, do seu dinheiro para investimento na renda variável, né? Porque, claro, se você está começando agora, você não pode querer dar um passo maior do que a perna. Então vai aos poucos, vai aprendendo, porque também não tem como você investir em algo que você não sabe, aí você vai estar perdendo dinheiro, concorda? E isso não é o que a gente quer aqui. Então, eu sempre oriento para você ter as duas modalidades da sua carteira, né? Claro, começa na renda fixa, depois vai diversificando, começa 20% na renda variável e 80% na renda fixa, depois vai mudando, né? Até você chegar no ponto que você tenha 50% em cada uma delas. Mas isso é claro, ao longo do tempo, conforme você for ganhando experiência, certo? Por exemplo, agora mesmo a questão que a gente comentou das criptomoedas, né? Bitcoin tá um preço muito bom para você comprar aí. E é aquilo, se você for postergando, se você for deixando para amanhã, daqui a pouco você vai estar comprando aí Bitcoin na casa de $200 mil, e você pode chegar num ponto onde o Bitcoin vai estar no final, né? Porque a gente sabe que o Bitcoin está cada vez mais escasso, e daqui a 20 anos, 30 anos, todo Bitcoin vai ser minerado. Então, tenha cuidado com isso também. O terceiro ponto para a gente ver aqui e as dívidas. Se você está endividado, é muito interessante quando a Selic está baixa, né? Quando ela está mais baixa, você tentar renegociar suas dívidas no banco, né? Isso pode valer para dívidas no geral em lojas, dívidas do cartão, cheque, né? É importante você ver, porque como a Selic vai estar mais baixa, consequentemente, ainda você renegociando, você vai conseguir renegociar com o banco suas dívidas num valor muito mais baixo, né? Você pode pagar aí até 80%, eu já vi casos de 90% a mais barato da dívida que algumas pessoas conseguiram pagar. Então fica atento a isso aí também, tá? E um quarto ponto muito importante também é a reserva de emergência, né? Eu sempre falo que a reserva de emergência é um pilar fundamental para você que quer enriquecer e para você que quer ter uma vida mais segura também, é claro, né? Porque ninguém merece estar trabalhando de sol a sol todo mês, recebendo o seu salário ali, e você ficar ali apertado, torcendo para que nada aconteça, porque você sabe que se acontecer alguma cagada, vai dar M no teu orçamento. Você vai passar por uma grande cagada e vai ter que se endividar para poder pagar alguma emergência, né? Ah, estragou a TV, estragou a geladeira, você foi mastigar um osso lá, quebrou o dente. Então é muito importante você ter sua reserva de emergência, porque justamente o nome para emergência. Então você não vai precisar comprometer o teu salário, a tua renda, em coisas do acaso, né, em surpresas. Por isso que é importante você, pessoalmente, ter aqui, então, essa reserva atrelada a algo que tenha um rendimento a Selic, por exemplo, o Tesouro Selic, né, que vai render uma quantidade bem interessante para você, como a gente já conversou, e é onde você também vai poder ter ali mais segurança, saber que se alguma coisa acontecer, pelo menos você tem um dinheiro para o imprevisto, né? Porque, beleza, né? A gente pode ficar no otimismo que nada vai acontecer, mas a verdade é que uma hora vai dar cagada para qualquer um, vai passar por alguma coisa, então é aquilo, né? É melhor você prevenir do que remediar. E agora você entende, né? Por que a Selic é a taxa mais importante do nosso país? Pois ela mexe com tudo, né? Os investimentos, suas dívidas, o salário, consequentemente com a sua vida. E se você quer continuar aprendendo mais como investir com inteligência e fazer seu dinheiro multiplicar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, que eu garanto que tem muita coisa boa vindo por aí. E eu queria agradecer agora também aqui por vídeo, né, a vocês pelo todo o apoio, pela força aí. A gente bateu 300 inscritos esse mês, né, agora recentemente. Estamos aí com 308 inscritos e a meta é a gente chegar pelo menos até uns 500 inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Conto com o apoio de vocês aí, tá bom? E me segue também no TikTok e no Instagram, o mesmo nome, o Manual do Investidor, né? E compartilha também esse vídeo aí com seus conhecidos, amigos, para a gente ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas, né? Mas hoje basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, até mais!